Olá a todos, espero que estejam bem, obrigada por estarem desse lado. Nem todas as relações tóxicas têm gritos, insultos ou violência evidente. Às vezes são relações aparentemente normais, mas que nos deixam emocionalmente cansados, inseguros e cada vez mais afastados de nós próprios. E o mais difícil é que muitas pessoas só percebem que estavam numa relação tóxica quando já estão emocionalmente destruídas. Hoje fala-se muito de relações tóxicas nas redes sociais, entre os mais novos principalmente, e por isso também se tem vindo a banalizar o que é uma discussão facilmente e rapidamente se torna toxicidade. Qualquer frustração vira uma relação tóxica. É importante, e é o que vamos fazer hoje, tentar diferenciar relações imperfeitas, que são todas de relações emocionalmente destrutivas. Por isso, Diana, começo já a perguntar o que é que de facto é uma relação tóxica. Para se poder considerar uma relação tóxica, ela tem que ser tóxica no tempo. E o que é que isso quer dizer, tóxica? Quer dizer que há aqui alguns pontos que são sempre muito evidentes nas relações tóxicas. Em primeiro lugar, uma dependência emocional muito grande da vítima. Vamos falar de vítima e do agressor, não é? Porque uma pessoa que é manipuladora emocionalmente acaba por ser a trazer essa toxicidade à relação. Portanto, há sempre a ansiedade e o medo, a culpa. Estamos sempre em modo alerta, com medo de falhar, com medo de não cumprir, com medo de... há uma enorme baixa de autoestima, porque normalmente a pessoa que domina a outra, eu digo domina porque está mesmo na relação tóxica, há normalmente um desequilíbrio muito grande no dominador e no outro que é dominado. Há muitas vezes uma anulação da identidade de um para o outro ficar feliz. E, portanto, daí nasce a ansiedade, o medo de não corresponder, porque isto é muito cansativo, eu estou permanentemente a tentar corresponder às expectativas de outra pessoa, com medo que ela me largue. E, portanto, cria-se aqui esta dependência emocional e afetiva que traz um desgaste emocional e uma diminuição brutal da autoestima. E, portanto, é muito importante perceber que a diferença entre uma relação conflituosa ou uma relação difícil e uma relação tóxica é exatamente estes pontos. É quando eu começo... Estou a falar da vítima porque é mais fácil, porque normalmente o agressor não se reconhece, não é? Portanto, quando eu ou não está em sofrimento aparente, porque depois já vamos falar do mundo interno do dominador. Estas sensações aparecem, não é? Eu desapareço para o outro existir, não posso vestir como quero, não posso falar como quero, tudo que eu faço é mal feito, as minhas críticas viram-se contra mim, a pessoa é mais agressiva ou é mais isto porque eu provoco, porque eu faço, porque eu digo, portanto, e eu começo-me a apagar e começo a sentir-me incapaz de viver por mim só e, portanto, fico emocionalmente dependente daquela pessoa. E, portanto, eu preciso daquela pessoa para viver. Por isso é que é muito difícil sair destas relações, porque, de facto, nós ficamos a acreditar que se o outro não estiver ali, eu não consigo existir porque eu não tenho valor absolutamente nenhum. Porque ele me fez, ou ele ou ela me fizeram acreditar nisso. Uma relação conflituosa é uma relação onde há opiniões diferentes, onde às vezes há momentos tóxicos, pode haver, todos nós somos tóxicos nas relações, todos nós, de uma forma ou de outra, numa altura ou noutra, usamos um bocadinho de manipulação, usamos um bocadinho de, quando queremos fazer chegar a nossa água ao moinho, quando queremos... Portanto, toxicidade nós trazemos sempre às relações e a pessoa com quem estamos também traz. Mas não pode ser um padrão. E o padrão é exatamente estas questões. Eu deixo de existir para outro existir. E eu só posso existir se for do agrado daquela pessoa. Senão ela não me quer.
É uma vida um bocadinho a pisar ovos, Totalmente. com medo do que é que o outro, de como é que o outro vai reagir, Eu se fiz vivo, bem, se fiz sim, mal. eu vivo em cima de cascas de ovos. Porque não está permanentemente na minha cabeça, no meu mundo interno, o medo da desaprovação. Portanto, eu nunca estou relaxado. Estou sempre. Tudo que eu faço, a primeira cara que aparece é aquela pessoa, o que é que ela vai achar, o que é que ela vai dizer, se ela vai aprovar, se não vai aprovar, se está bem feito, se não está bem feito, aos olhos daquela pessoa. Eu deixo de existir como opinião, como pessoa, como identidade, e eu passo a ser aquilo. E isso É um viver tóxico. em pressão constante. Totalmente. Totalmente. E acaba sempre mal. Acaba sempre numa depressão, ou acaba numa relação de agressão que acaba por, obviamente, muitas das vezes em agressão física. Porque a pessoa vai deprimindo, vai entristecendo, não sente que tem esse direito, portanto não consegue mostrar, vai sendo cada vez mais alvo de crítica, porque não isto, porque não aquilo, porque não te arranjas, porque não isto, porque não, etc. Não trabalhas, já não... Quando se arranja também, porque se arranja. E quando se arranja é porque se arranja, e depois a pessoa começa a não conseguir corresponder àquilo que o outro pede, porque às tantas já não tenho força, já não consigo. E aí às vezes vem, se calhar até antes disso, mas se eu não consigo sair disso antes, e se a outra pessoa tem tendências para ser violenta fisicamente, acaba normalmente em violência física. E normalmente, e vou pôr aqui a vítima a ser a mulher, há homens que são vítimas, mas claramente os dados estatísticos também há mulheres altamente tóxicas. Mas dizem-nos que quando chega à parte da violência, há muito mais vítimas mulheres. Também se começa a observar um certo desleixo no cuidado. Mulheres que fisicamente eram elegantes, que de repente começam a ficar mais desleixadas, que engordam alguns quilos, que deixam de se preocupar, deixam de se maquilhar, deixam de cuidar delas, um bocadinho como reação a este viver em cima de ovos que não quer sequer partir para não chamar a atenção. Muitas vezes o que acontece, e como dizias há bocado, é que quase que não validam a tristeza que têm, o direito a terem e a sentirem isso, mas nos momentos em que conseguem falar com alguém e expor um bocadinho daquilo que possam estar a viver, ou que possam estar a sentir, ou porque alguém também se apercebe de algum comportamento anormal naquela relação, mas quando eu sinto que acontece muito, que quando estas pessoas abrem um bocadinho de si, de uma forma muito discreta, tentar pedir ajuda, muitas vezes também quem ouve não valida a dor, e pode ser muito, isso é normal. E às vezes também há aqui também, como os jovens hoje assumem que qualquer discussão é toxicidade, nós também, quando existe a toxicidade, também podemos ter a tendência para assumir que não é. E quando nós não validamos a dor da vítima, o que estamos a fazer é um bocadinho quase que a fechar aquela brecha que ela abriu para tentar partilhar, e ainda vai ficando pior. Sim, porque obviamente isso não há dúvida sobre isso. Não é por mal, não é, que a pessoa diz essas coisas. A pessoa diz essas coisas porque quer que a outra fique bem e quer que apaziguar ali um bocadinho as coisas, e até conhece, olha, ele é tão bom pai, estamos a falar agora, se for o homem que sugeriste isso, e estou a pegar nisso, mas é tão querido contigo, e olha, ainda foram viajar e ele dá-te imensa coisa de carinho, e é tão bom pai com os filhos, e olha, pronto, olha para as coisas boas e tal. Não é por mal, não é? Agora, também depende um bocadinho da fase em que a pessoa está, mas por isso é que é muito importante sabermos ouvir.
É muito importante ouvir antes de produzir a nossa opinião, porque nós temos muita tendência, e é em geral, não é pessoas que sejam mais ouvintes ou menos ouvintes, mas temos muita tendência, quando estamos a ouvir um amigo, a encontrar imediatamente uma solução. Logo. E portanto nem estamos a ouvir. Na realidade, não estamos a pôr ao colo aquilo que a pessoa nos traz para pôr-me no pé do outro e tentar perceber o que é que ela me está a querer dizer. Não, eu estou logo a transpor isso para uma situação minha e o que é que eu faria nessa situação e, portanto, já estou a olhar para aquilo na minha perspectiva. Já estou a pensar, ele é tão querido, afinal é isto, é aquilo, e, portanto, vamos aqui atenuar aqui esta conversa. Não é por mal, obviamente, é natural, não é? E, portanto, o aprender a ouvir muitas vezes é isto, é quando a pessoa pede para falar connosco sobre um tema qualquer, é não interferir, não é na conversa, é na nossa mente. É abrir para ouvir. E depois tentar pôr nos pés da pessoa e fazer mais perguntas para poder... Bem, estou a falar isto como psicóloga, que é o meu papel, mas às vezes há muito esta incapacidade de ouvir, não é por mal, é para resolver as coisas com rapidez, é para tirar a pessoa do sofrimento ali naquele instante. Olha, quando foi comigo, o meu também já me fez isso. Não ligues, é assim, os homens são assim. Pronto, vamos aqui muito neste discurso. A questão da pessoa desvalorizar e deixar de se arranjar, e de engordar e disto e daquilo, é um bocadinho indiferente do que é que a pessoa faz. Se a pessoa se arranja é porque está a provocar os outros. Se a pessoa engorda é porque és uma gorda e depois eu assim não gosto de ti. Porque... Se não te arranjas é porque és uma desleixada. Se cozinhas bem Mas é porque pode és... ser um sinal de alerta para as pessoas que estão à volta. Claro, deve ser. Normalmente percebe-se melhor através da vítima e não do manipulador ou do... Porque o agressor, neste caso, é um habilidoso. E normalmente é uma pessoa que para fora é encantador. Cheio de charme, aliás, foi por isso que é assim que conquista. E, portanto, depois conquista com este leque de pavão, não é? Mas o leque de pavão no mundo interno dele é inexistente. Ele constrói aquilo com penas falsas, não é? E depois não consegue manter aquilo aberto e, portanto, vai viver das qualidades do outro. Portanto, eu só consigo existir se te diminuir, se te fizer com que tu não existas, não consigas olhar para ti de uma forma positiva e assim eu sou um bocadinho, consigo existir, não é? Portanto, isto vem de uma perturbação, normalmente são pessoas com um vazio gigante, são pessoas muito inseguras, aparentemente é o contrário. São pessoas altamente seguras, dinâmicas, até bons profissionais, um charme para fora são sempre, depois dentro de portas são pessoas com uma personalidade totalmente diferente. Por isso é que ainda é mais enlouquecedor, porque depois eu vou contar e ninguém acredita. E dizem que é maluca. Pronto, e portanto o efeito do que os outros dizem é exatamente aquilo que ele faz comigo. Sou eu que sou e portanto aqui vêm as culpas. A culpa, as pessoas vítimas de relações tóxicas ou da toxicidade do outro são pessoas que vivem em permanente culpabilidade. A culpa é sempre minha. O que é que eu fiz para... Porque é assim que o outro funciona, não é? Eu grito porque tu provocas. Eu faço porque tu disseste. E às vezes até pedem desculpa, mas tu... Desculpa, Há sempre mas... um mas. Há sempre um mas depois da desculpa. Não há um reconhecimento do erro do próprio. Eu fiz isto, descontrolei-me, tens razão, mas porque tu provocaste isso. E por isso... Por isso é que é tão difícil sair de uma relação tóxica? É por isso e porque se o efeito for conseguido, a vítima fica de facto dependente emocionalmente daquela pessoa. Fica a acreditar que se não tiver aquela pessoa, não consegue andar com a vida para a frente. E portanto não tem força para sair dali. Quais é que são assim as principais características de um manipulador, neste caso de um abusador
neste sentido, numa relação tóxica, que podem servir como sinais de alerta de alguém que esteja numa relação e que consiga quase fazer o check. Isto está a acontecer, isto continua a acontecer. É preciso em primeiro lugar, quer dizer, a pessoa não nasce tóxica, não é? A pessoa não é olha, aquele é tóxico, aquele não é tóxico, isso não existe. Às vezes as dinâmicas relacionais também promovem este tipo de relação tóxica. Não estamos a falar de uma pobre vítima e de um agressor maquiavélico, não é? Muitas vezes a própria dinâmica relacional se desenvolve nesse sentido, porque há mais fragilidade de um lado, quer dizer, há fragilidade dos outros, mas uma permite que a outra domine. Mas não há uma característica típica do abusador ou do agressor. O que é importante perceber nas relações é que duas pessoas que se amam querem o bem um do outro, em princípio. Um amor sincero, sério, verdadeiro. O sucesso do outro não me pode espelhar a mim, não me pode ameaçar a mim. Portanto, se eu estou numa relação com outra pessoa, se a outra pessoa tem qualquer coisa profissional ou qualquer coisa de outro tipo, ou ser boa mãe, eu não posso, eu tenho que ficar feliz por ela, eu tenho que promover isso, eu tenho que elogiar, porque é a pessoa que eu escolhi para mim. Porque na realidade, se a pessoa perguntar se eu é pessoa isto, é pessoa aquilo, é porque não vale nada, a pergunta é assim, então o que é que estás a fazer aqui? Não é? Então, se eu tenho só tenho defeitos, porquê é que me escolhes? Portanto, isto nunca pode ser verdade. E é muito mais a pessoa acreditar que uma pessoa que só olha para os meus defeitos não me ama. Porque só não me quer. Não é? Eu só olhar para um homem feio, na minha ótica, não é? Feio, irritante, sei lá, que não me agrada, não vou casar com ele. Sim. Certo? Portanto, em princípio, eu vi-lhe muitas qualidades e, portanto, vou querer estar com aquela pessoa. E essas qualidades não desaparecem no momento que eu o ganho. Portanto, normalmente são pessoas que são muito de fácil elogio no momento da sedução, muito sedutores, no momento que agarram, começam a aprender. Ou seja, não podes sair sem mim, não podes usar decotes, estou a falar aqui das coisas mais que se podem ver, não é? Se for sair até vai não vais jantar com as tuas amigas, não... Exato. E portanto, mesmo quando não está, faz-se sentido. Começa a fazer um cerco à minha independência e portanto não confia em mim, não confia nele próprio, portanto não confia em mim e vai-me começar a controlar. E ter esta noção, porque se eu começo a competir com isso e não tenho, não sei usar outra palavra, arcabouço emocional para isto, acabo lá. Por isso é que eu digo que às vezes a dinâmica relacional se estabelece mesmo que a outra não seja tóxica, mas tornou-se, porque eu deixei. Dançámos a mesma dança, não é? E portanto, ao dançar isto, estou a competir contigo, não é? Se o outro é mais forte do ponto de vista emocional na manipulação, engole-me em 2 tempos. E portanto, importantíssimo, mais do que reconhecer sinais, é quem ama, gosta, elogia, admira. Eu não consigo amar uma pessoa que eu não admiro. Eu estou a falar de relações amorosas, não é? Fica feliz pelo meu sucesso. Confia em mim. Pronto, o ciúme, essas coisas são outros, é outro tema diferente. Mas partilha as minhas alegrias, sabe-me elogiar, sabe? Porque ao elogiar a pessoa que eu escolhi, estou-me a elogiar a mim própria, eu escolhi bem. Esta pessoa, de facto, eu tive olho, não é? Fui buscar a pessoa que me preenche a mim e portanto, não quer dizer que não haja crítica, não possa dizer, olha, esse cabelo não te fica bem, ou tudo bem, isso está tudo certo. Agora, na balança tem que haver mais elogios do que críticas, senão a pergunta é essa, então o que é que estás aqui a fazer? Se eu sou feia, gorda, provocadora, má mãe, má mulher, então porquê é que estamos aqui?
não é? E é muito mais importante esta prevenção, ou seja, perceber o que é uma boa relação, e uma boa relação é isso, é respeito, é respeitar a dignidade do outro, a integridade, a identidade, os gostos do outro, a diferença do outro. Porque nós, não é para amar uma pessoa que eu vou... Isso é na paixão, não é? E às vezes a paixão é cega. E aliás, não é? O ditado é mesmo esse. E como é cega, não vê os defeitos. Quando aparecem os defeitos, ou deito fora, ou vou integrar isso na pessoa que eu escolhi que gosto. Porque todos temos defeitos, todos temos coisas que não agradamos ao nosso marido e à nossa mulher. E eles também têm coisas que não nos agradam a nós. Mas há uma balança que esta relação é boa. No cômputo geral é boa. É uma coisa que me traz bem-estar, que me traz alegria, que me traz... não pode ser uma dependência, não pode ser, não é? Eu gosto muito desta frase, até foi num filme, que é dois que se tinham separado e porque houve traições e coisas, não interessa, e ela foi atrás dele e abriu a porta e ele disse assim: não me vens com a conversa que não sabes viver sem mim. E ela disse assim: não, eu sei viver sem ti, mas não quero. E isto faz toda a diferença. Sim. Eu sei viver sem ti, mas não quero. E este não quero faz com que eu esteja a investir nessa relação. Eu quero estar aqui. Não estou aqui por obrigação, não estou aqui por dependência e não estou aqui por mais razão nenhuma a não ser amar-te e querer fazer uma vida contigo. E isto é que é importante perceber. Não estou aqui com medo de pisar ovos. Exato. Estou aqui segura porque quero estar sem medo. Isso é uma relação saudável. O contrário será uma relação com muitas outras variáveis que referiste. Este tema tóxica. Dava para 2h30, porque é isto que eu te digo, não há a classificação de pessoa tóxica e pessoa não tóxica, não é? As pessoas no contexto tornam-se mais ou menos tóxicas. Há predisposições, obviamente, e as pessoas atraem-se exatamente por essas razões, mas é muito mais importante perceber o que é o lado bom da relação para identificar aquilo que não é bom. Obrigada. De facto, às vezes o problema não é falta de amor, é falta de saúde emocional dentro da relação. E uma relação saudável não é aquela onde nunca há conflito, é aquela onde conseguimos continuar a ser nós próprios, sem viver em medo, com medo de pisar ovos, sem culpa ou desgaste constante. Deixo o alerta e o convite para estarmos atentos uns aos outros, para conseguirmos, e se conseguirmos identificar sinais, tentarmos de alguma forma ajudar, e muitas vezes isto que a Diana tão bem referiu, querermos ouvir e fazermos por saber ouvir o outro, muitas vezes pode ser a porta que se abre e que do outro lado recebe colo. Por isso tenham uma ótima semana, um grande beijinho. Fiquem bem e até para a semana. Saibam mais sobre o nosso trabalho no nosso site www.etsbora.pt. Não estão sozinhos, let's bora fazer caminho, let's bora grow together.